Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre o poder da voz. E eu estou aqui com a fonoaudióloga Cimeia Moraes, que vai falar um pouquinho para nós qual é a importância, né, e como é importante cuidar da nossa voz. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, novamente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu agradeço por vestir Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Essa super promoção do RP de 10 anos, que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. E agora, minhas boas-vindas, o meu bom dia vai para a Cimeia, que está aqui comigo. Muito obrigada, Laura. É um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada quando recebi o convite de vocês, né? Teria que ter vindo há 15 dias atrás, mas por um imprevisto vocal, né? Que hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, eu tive que me ausentar das minhas atividades laborais. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Cimeia, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2012. Já fazem aí 10 anos, né? De formação e profissão. E nesse período, assim, desses 10 anos aí, tem uma história. E acho que, como todos nós, né, na faculdade, a gente conhece muitas áreas e com o desenvolver da profissão e com os caminhos da vida, a gente vai atuando mais em algumas áreas e mais em outras, né? Atualmente, aqui em Nova Prata, eu trabalho na APAI faz 6 anos, né? O meu consultório eu abri em 2012, no mesmo ano que eu me formei, e no hospital eu estou atuando faz 1 ano, vai fazer 1 ano agora em junho, julho. Né? Então, entre outras indas e vindas, né, no momento esse é o meu cenário profissional, né? Até tu tinha me comentado e perguntado assim, o que o fonoaudiólogo faz, né? Para me falar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento dessa ciência que nos ajuda muito na nossa qualidade de vida, né? E na reabilitação de várias patologias. Então, hoje em dia, assim, a gente ouve muito falar do fonoaudiólogo na questão de atraso de linguagem e fala, né? E na questão da voz também, é muito visível isso até pela mídia. Mas o fonoaudiólogo, ele atua em diversos outros setores outras questões da nossa saúde e outras especialidades, né? Nós trabalhamos com a motricidade oral, com a respiração, mastigação, deglutição, que é muito importante. Até esse é um dos meus focos de trabalho dentro do hospital. Eu trabalho com pacientes que têm dificuldade de deglutição, risco de broncoaspiração, de pneumonia. Muitas vezes esses pacientes, quando não têm um manejo, eles podem vir a óbito, né, em alguns casos complicados. Então, aí a gente vê a importância da fonoaudiologia como uma ciência que atua dentro da área da saúde e como ela repercute, né, tanto dentro desse trabalho de equipe multidisciplinar no hospital, como, por exemplo, na APAI, onde a gente também atende uma população muito especial, muito diferenciada, e a fonoaudiologia é tão essencial na motricidade oral também na APAI. Falando um pouquinho sobre fala e linguagem, né, a gente atua tanto nos atrasos de linguagem, na detecção desses atrasos e na reabilitação também através da estimulação, né? E aí entra em conjunto também tanto a linguagem de fala, a linguagem oral, quanto os atrasos na linguagem escrita, né? Na aquisição da escrita, porque a linguagem e a escrita estão muito interrelacionadas, né? A criança que tem, muitas vezes, um atraso de linguagem, isso mais tarde vai repercutir na alfabetização, tá? A voz, que é o nosso assunto hoje, pauta principal, né, de hoje, e a audição. A audição também é uma atuação minha que eu sou apaixonada, assim como a voz e motricidade. E a audição é vida, né?
Com certeza. Até, Simeia, antes de tu continuares a falar um pouquinho sobre a audição, eu vou aproveitar porque só estão ajeitando para que tem o brinquinho da fono batendo bem no nosso microfone. E aí eu acredito que esteja melhor, né, produção? Só pra gente, obrigada, pra poder ajeitar. Realmente, Simeia, quando a gente vê toda essa questão, porque o poder, né, estar falando, estar ouvindo, ter a comunicação por completo, isso faz toda a diferença. Eu digo para quem está em desenvolvimento, eu digo para nós, quando a gente começa a perceber que por um motivo ou outro a nossa fala não está bem clara, enfim, a gente já sente aquela angústia, né? Então, como Exatamente. isso tudo é muito importante, então imagina na fase do desenvolvimento. Sim. Ou em alguém que já tem alguma questão de deficiência na sua vida, né? Sim. Então, como tu vê a questão então da audição para poder continuar a tua colocação? Então, a voz e a audição também estão super relacionados, né? Eu acho que é tudo meio que um conjunto, onde a gente vai ter a audição, que é o nosso feedback, também é o nosso mecanismo de entrada, né, sensorial, para a gente poder estar aí tendo um processo normal de aquisição de linguagem e fala. A voz vem como meio de a gente manifestar o som, e a gente tem a fala e a motricidade oral que vai fazer essa articulação, trazendo aí dentro do nosso português, a nossa linguagem oral, as modificações articulatórias para a palavra, né? Porque a voz, ela ocorre na laringe, através do nosso ar expiratório e através da vibração das nossas pregas vocais, o ar expiratório vem formando um som que vem pro ar ambiente. Mas os fonemas, eles são formados através da nossa articulação, né? Os nossos articuladores, língua, palato, bochecha, o nariz, os lábios, né? E até a nossa arcada dentária, né? Porque a gente tem alguns fonemas que são linguodentais, por exemplo, né? Então, quando a gente tem alguma alteração, seja na respiração, né, nesse fluxo respiratório, seja a nível de laringe, seja a nível de orofaringe, ou seja na cavidade oral, nos dentes, nos lábios, na língua, a gente vai ter alguma distorção, né? Essa comunicação vai estar prejudicada, tá? Então tá tudo muito interligado, né? Então, tanto a audição, às vezes a pessoa tá tudo ok com a minha voz, a articulação, mas eu tenho um déficit auditivo, né? Eu acabo forçando mais para falar. É muito comum a gente ver, né, nos nossos vozinhos, nossos noninhos que a gente fala aqui na nossa região. Às vezes eles chegam conversando, falando gritado, né? Eles falam numa intensidade muito alta, porque eles mesmos estão com uma surdeza, eles não estão tendo esse feedback, né? Então eles acabam falando mais alto e a gente responde mais alto também para dar esse apoio. Mas está tudo interligado, né? E como tu estava falando da questão, nosso tema hoje, né, principal da nossa chamada, o poder da voz, a voz, ela tá no nosso cotidiano facilitando tudo na nossa vida, né? Acho que todo mundo, a gente usa a voz tanto na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento interpessoal, na nossa vida profissional, mesmo que a gente não seja intitulado um profissional da voz, né? Como um apresentador, um advogado, um professor. Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente usa a voz na nossa vida, né? Sim. E a gente só vê o poder da voz, né? E a falta que ela faz quando a gente fica disfônico ou afônico, né? Há 15 dias atrás eu tive um episódio de uma amidalite, de uma laringite, e eu fiquei com a minha laringe muito inflamada, né? Eu não conseguia... E foi muito angustiante, né? Porque eu tive que... Aquela semana foi uma semana totalmente atípica e eu tive que ficar me recuperando, trabalhando de home office, porque eu não ia conseguir chegar a atender um paciente, eu não ia conseguir chegar... Para mim, desenvolver minhas atividades laborais, claro, né? Claro. E eu não sou um profissional, eu sou também um profissional da voz, mas eu trato a voz também. Então é dupla, né? Sim. É duplamente. E isso repercute muito a saúde vocal na nossa vida. Eu lembro de um curso que eu fiz alguns anos atrás. Fomos eu e mais 3 fonoaudiólogas e a gente estava, numa das aulas específicas, a gente estava muito ansiosa, porque era um professor muito renomado e a gente vinha comentando há muito tempo que a gente estava, né, a gente estava entusiasmada sobre o assunto e tal. Quando o professor assumiu para trazer a palestra, foi assim um balde de água fria, né? O conteúdo era muito interessante, mas ele mantinha uma voz monótona,
né? Ele falava Sim, sempre na altos e baixos. mesma intensidade, ele não variava a melodia, né? E era aquela voz monótona. Foi assim, foi como eu disse, um balde de água fria. Até atrapalhou na absorção do conteúdo, porque chamava mais atenção a desenvoltura dele, Sim. da prosódia, enfim, da oratória, da voz, e como isso influencia, né? Porque a voz, ela faz parte da nossa personalidade, ela informa muito da gente, né? Assim como a gente cuida, vamos se arrumar, vamos cuidar do nosso cabelo, vamos né, cuidar de como a gente se apresenta, a voz também faz parte do nosso cartão de visita, né? Então, às vezes é tão discrepante, assim, tu vê uma pessoa com um cargo de autoridade ou que precisa se impostar, né? A gente tem um termo que a gente chama de... Não é impostação, voz ativa, comando de voz. Então, tem algumas profissões que precisam ter esse comando de voz, né? Principalmente líderes de equipe. A pessoa vai precisar desenvolver isso, né? Ele vai ter que ter uma oratória diferenciada. E isso influencia muito, né? Então, tá aí falando em poder da voz, me recordou esse curso que a gente fez e como marcou, né? Assim como tem ocasiões que marcam, assim, a pessoa te capta, né? Ela consegue manter a atenção por causa dessa oratória. Também tem aquele caso onde dispersa. Sim, Tu perde o interlocutor porque tu não consegue manter, né, essa atratividade vocal. Não, e aí quando tu falas essa questão de justamente ter essa jogada de voz, ter noção da entonação, em qual momento eu vou fazer ela um pouco mais, um pouco menos, e quando tu fala sobre essas questões, quantas a gente se pega dizendo assim, meu Deus, mas que interessante ouvir essa pessoa. E por vezes nem é um assunto uau, né, o melhor assunto, mas é como ela se coloca perante a questão da voz, as expressões, tudo faz parte de um conjunto que é bem interessante. Então, desestudar a voz é algo bem bacana para quem talvez precise procurar um fono, né? Sim. Para poder, então. Eu não tinha noção disso. Não? Que realmente pra gente poder Aham. dizer, não, talvez o estudo de como eu devo me colocar e tudo mais. Então, olha só que bacana poder Aham. reconhecer esse trabalho também. Porque Aham. quando a gente fala em fono, a gente pensa assim no tratamento, Aham. né, de alguma coisa que não está legal na nossa, desde comunicação, quanto à questão da mastigação, enfim, da oralidade em si, né? Sim. E como a gente pode, então, perceber, agora que a gente falou sobre a questão do poder, que eu achei o máximo, assim, e como eu posso perceber que eu tenho algum probleminha na voz? Bom, a gente tem 2 sinais que são clássicos, tá? Um é a rouquidão, tá? É quando a gente começa a perceber que a voz fica um pouquinho áspera, né? E outro é o cansaço. Quando a gente percebe que a gente tá com um padrão de rouquidão e que a gente tá tendo um cansaço, um esforço a mais, a gente tem que procurar, tá? Uma ajuda, uma avaliação. Às vezes a gente tem quadros gripais, né, de IVAs, de infecções de vias aéreas, enfim, agora que a gente começa com essa virada de temperatura, né, a exemplo desses últimos dias, né, a Não, gente teve uns exatamente. dias assim... Nós não, eu digo semana passada, pra quem nos ouviu, semana inteira passada eu estava rouca. Assim, ia saindo falhando. E ainda não está 100%, mas é bem essa questão de um ventinho, pra mim, já é o suficiente pra que eu me sinta não muito bem. Essas mudanças bruscas de temperatura, né, traz esse choque térmico, e isso não é coisa da vovó, tá? Realmente, o choque térmico, ele altera a nossa mucosa, o funcionamento adequado da nossa mucosa, e a nossa laringe e as pregas vocais são formadas basicamente, né, o tubo, o trato, ele é recoberto pela essa mucosa. Então, a gente precisa favorecer o ambiente para que ele funcione normalmente, né? E aí entra a questão da nossa respiração. Porque o nosso nariz, ele tem a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar, né? E ele prepara esse ar para que quando ele chegue e desça até os pulmões, ele esteja nas condições adequadas para a gente poder fazer as trocas gasosas. Muitas vezes, quando esse ar entra muito gelado, né, causa esse choque térmico, e aí tem uma descarga ali de reações, e muitas vezes a gente tem a rouquidão, um edema, vem a inflamação, né? Então, quando a gente puder, né, observar, principalmente aqui que o nosso clima aqui é frio no inverno, né? A gente tem as estações do ano bem definida, a gente acaba se recolhendo e
a gente faz o quê? A gente usa o fogão a lenha, a gente usa aquelas aquecedores, né, elétricos, a gente usa o ar-condicionado. E aí tem vários fatores, né, que entram junto. A gente aquece o ar, a gente diminui a gente diminui muitas vezes o oxigênio, dependendo do tipo de aquecedor que a gente usa, e o ar-condicionado resgata ali, ele puxa, né, a umidade do ar. Então a gente aquece e resseca o ar, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado de lembrar de nos hidratar. Porque uma das principais, assim, se a gente fosse elencar quais as principais dicas para a gente ter uma boa, né, higiene vocal. A gente usa muito esse termo no nosso meio, que é a higiene vocal, que são os hábitos, assim como também tem a higiene do sono, né? A gente tem a higiene vocal, que são os hábitos que a gente deve manter para a gente ter uma voz saudável. E aí, como tu falaste né, de ver a fono como tratamento, a gente também tem a questão da prevenção, né? De promover a saúde e não só intervir nos casos onde a gente já tem uma patologia instalada. Então, para os profissionais da voz, essas pequenas dicas de mudanças de hábitos, muitas vezes a gente faz algumas pequenas correções e a gente vê mudanças, assim, né? Extraordinárias na voz. Então, tendo professores, por exemplo, e às vezes eles chegam assim com a voz que dá pena de ver, né? Imagina o professor que tem ali 20 e poucos alunos pré-escolares na sala de aula, né? E é aquela confusão, porque criança... Eu tenho uma menina de 3 anos e 7 meses em casa, e às vezes eu já fico descabelada só com ela. Imagina o professor numa sala de aula, ele tem que dar conta de passar um conteúdo e manter aquelas crianças com atenção voltada para ele, né? Ele usa muito a voz. E talvez ter que repetir 20 vezes a mesma coisa, né? Exatamente. Se torna exaustivo. Sim. E é inerente, é automático que se use o levantar a voz para chamar atenção, né? Então a gente tem técnicas para isso. A gente tem técnicas de impostar melhor a voz, de fazer uma articulação mais fluida, que alcance mais e chame mais atenção para que a gente não sobrecarregue a laringe. Mas a gente usa a articulação, a respiração, né? Porque tem toda uma forma e técnicas de a gente otimizar essa voz, para que a gente não chegue no final do dia tendo usado a voz de uma maneira totalmente inadequada, e aí vem a rouquidão, e isso muitas vezes forma os calos, né, os nódulos vocais, enfim, aí entra uma gama de patologias vocais. E até depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas questões de patologias, para que cada um possa talvez se perceber e ver se tem alguma coisa que possa estar incomodando na questão da fala, que é muito importante para que a gente possa estar aqui fazendo alerta, para que você em casa possa estar prestando atenção. E sim, depois também a gente pode falar alguma coisa, porque eu acredito, Simeia, que muito essa tirada da máscara fez com que as vozes tenham sofrido mais. Sim. Enquanto a gente tava aí quentinho, saía de casa, era uma temperatura, continuava na rua com a mesma temperatura, claro que a gente sabe que não é saudável ficar 24 horas sentindo né, no caso não seriam as 24, né? Mas um tempo que tu acaba saindo e respirando na máscara, porém ela nos ajudou muito nessa questão do inverno, de ter essa saída de casa sem prejudicar a questão da voz. Então acho que muita gente notou também isso. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre o poder da voz. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel.
amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o poder da voz. Estou aqui com a fonoaudióloga Cimeia Moraes, que está falando para nós toda essa questão dos cuidados com a nossa voz, prevenção, também a questão de saber como colocar a nossa voz, em que momento, aumentar tom e tudo mais. Falou na questão de professoras, gente, como isso é muito importante, estar falando e chamando atenção, porque a gente sabe que as pessoas que precisam estar incessantemente falando, né? Porque quando se fala com crianças, principalmente, adultos também, jovens e adultos também, agora, mas quando se fala muito, professora infantil, que precisa por vezes repetir o mesmo assunto para todos os alunos, chamar atenção para que os alunos possam se acalmar e tudo mais, isso tudo faz parte de um trabalho muito importante da fonoaudiologia. E agora, nós vamos continuar falando sobre esse tema super bacana, que é um oferecimento da Cimeia Moraes, Centro de Fonoaudiologia. Nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão de quando a gente ouve a nossa voz gravada, a gente por vezes não reconhece ou diz, meu Deus, como ela é tão diferente gravada, e a gente... Por que tem essa diferença nas vozes, Cimeia? O nosso sistema de audição, ele se dá por duas vias, né? Nós ouvimos através da nossa via óssea, então através da própria vibração das estruturas e do nosso crânio, a onda sonora chega dentro lá do nosso ouvido interno. Mas a gente também ouve por via aérea, por fora. Então, pela vibração na minha cabeça, né? O ar que passa na minha laringe vem e promove esse som, e ele vai pela via óssea. E ele vem também por fora e faz esse caminho, né? Tu estás me ouvindo pela via aérea, tá? O som que eu estou falando está chegando ao teu ouvido pela via aérea. Mas eu estou me ouvindo pela minha via óssea, principalmente, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, se... É muito comum isso, né? A gente gravar áudios no WhatsApp, por exemplo. A gente ouve a nossa voz, é diferente, porque nós estamos acostumados a ouvir a nossa própria voz quando a gente está falando e está vindo direto por via óssea. E quando a gente ouve no celular, nós estamos em silêncio e nós estamos ouvindo por via aérea, tá vindo por fora. Então, por isso que é essa diferença. Às vezes a gente ouve, que minha voz é estranha, é diferente. Mas, na verdade, aquela é a voz que os outros estão ouvindo. Olha só, isso é bem interessante de estar falando, porque eu acho que muita gente já sentiu essa dificuldade, essa diferença, na realidade, não dificuldade, essa diferença na hora de realmente se ouvir e até ficar com vergonha. E é Nossa, bem mas normal. é assim, é estranho. Ou a coisa mais engraçada que tem, mas eu jurava que eu cantava bem. Daí, se um dia resolveu cantar e gravar, aí lascou-se, né? Porque percebeu Sim. que é diferente do que sai como... Porque a gente sabe que tem toda essa questão que quem canta, né, precisa Esse aquecer retorno voz, maior também, precisa ter aquecimento, isso. sim. E aí tem todo um outro trabalho para Tem que um possa trabalho utilizar a voz a serviço, né, que seria mais como um músico, enfim. E como tu vê essa questão de também poder entender, porque me falaram esses dias, quando o Fabiano Dias estava aqui cantando, ele disse que qualquer pessoa pode cantar. E pode cantar
corretamente. Sim. Não necessariamente precise ter o melhor timbre de voz, Não. mas pode cantar nos tons corretos e sair muito bem. Sim. Então, como a gente pode explicar que pessoas podem ter essa voz desafinada e pessoas conseguem colocar direitinho esses tons? Tem muito uma questão também da voz e do cantar tá ligado ao nosso lado mais artístico, né? A nossa comunicação. E esse controle neuromuscular e os engramas que a gente faz na nossa laringe. Algumas pessoas têm maior facilidade. E só de ouvir, né, tem muito a ver também a voz com o nosso ambiente que a gente cresce. Se era um ambiente muito estimulante, nessa parte artística de música, né, de ter instrumentos, ou até de ter um modelo, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou os pais que trazem isso, algum artista para dentro de casa, e tem essa questão da afetividade, é mais fácil e é mais comum que isso ocorra naturalmente. E muitas vezes a pessoa tem o desejo de cantar, e a gente vê que a voz não facilita muito, porque essa pessoa não tem essa intimidade. Mas a gente pode trabalhar e a gente pode desenvolver. Qualquer pessoa que tenha uma saúde laríngea, respiratória, ela vai conseguir desenvolver aí um canto, né? Só a gente vai ter que trabalhar nessa forma de a pessoa aprender como que eu vou posicionar, né? Como que eu vou melhorar o meu timbre, como que de repente a minha voz talvez tá um pouco anasalada, então que esse tipo de exercício, que parte que eu vou ter que talvez da musculatura eu vou ter que tonificar. Então para cada caso é um caso. Mas qualquer pessoa pode cantar. E é maravilhoso cantar, né? Eu adoro cantar. Não, mas isso nem que seja no chuveiro. Nem mas que seja no chuveiro. É bacana pra gente poder, né, descontrair um pouquinho. Pra Sim. quem gosta, ter um violãozinho em casa e uma poder delícia. fazer aquele acompanhamento, né? Porque por vezes a gente tá em casa tocando alguma coisa, mas parece que fica tão vago. Se tu puder pôr a voz junto pra Sim. poder, não é que tu vá sair cantando, né? Mas é essa questão. Que legal também saber que todo mundo tem a capacidade de poder, sim, chegar a uma excelência na hora de cantar, né? Então, para quem tem o desejo, gosta, e pode ser um hobby para pôr para fora muitas coisas que o dia a dia é tão, né? Ele é tão maçante que fazer algumas atividades como essas são gostosas. E sabe o que vale a gente comentar também? Claro. Esta região é uma região que a gente acaba... Não adianta, a gente não... É muito difícil a pessoa que consegue, ela tem que ter um controle psicológico, emocional muito forte para ela não conseguir transparecer as emoções na voz. Porque a nossa voz, ela transmite muito. Sim, a até mesmo a tristeza, tremedeira. a alegria, a tremedeira, né? Quando a gente fica nervoso, às vezes tu dá uma tremida, porque... Não adianta, a voz, ela é expressão, a voz tá aí para expressar, assim como a nossa face. E a gente expressa, né, a nossa alegria, a nossa tristeza no dia a dia. E muitas vezes, como tu falou, nosso dia a dia é tão corrido, né, a gente poder cantar, soltar e ter um momento relaxante, né. Às vezes até a gente tá dirigindo, e coloca junto ali, né, para quem gosta de cantar, já vai acompanhando a pessoa que tá cantando ali, o músico, porque aí a gente já vai treinando também a coordenação e o ritmo, porque isso é importante. Não adianta eu querer cantar, mas se eu não tenho um ouvido bom para ter o ritmo e a coordenação, né? Tá certo. Algo que é importante talvez estar frisando, quando alguém canta, e, por exemplo, tô no carro e ponho a toda pra poder cantar junto, assim, e eu sinto que aqueles tons não são os meus, né, mas eu canto junto e no final eu tô com dor de garganta. Então, como a gente pode pensar nessa situação? Bom, a primeira coisa é que quando a gente coloca o volume muito alto, pra gente poder se ouvir, a gente vai ter que emitir uma voz em intensidade mais alta, né? E muitas vezes a gente não tem esse preparo e a gente não sabe a técnica correta de fazer isso e a gente acaba agredindo nossas pregas vocais. E outra é que cada pessoa tem a sua própria voz, o seu timbre, a sua frequência fundamental, a gente chama de pitch, que é a psicoacústica de como a gente sente o som, né? Mais grave, mais agudo. Cada pessoa tem o seu pitch. É como identidade. Nenhuma pessoa do mundo tem a voz igual a outra. Tanto é que a gente tem dentro da fonoaudiologia, do setor Academia Brasileira de Voz, a gente tem peritos em voz, porque eles trabalham juntamente com a polícia em investigações, porque cada pessoa, ela tem uma voz, é como a nossa identidade. Então, tu querer cantar igual a tal
artista, por exemplo, eu tenho 1,60 m, tá? Eu tenho 1,70 m, mas vamos supor, eu tenho 1,50 m e aquele artista tem 1,90 m. Ele é homem, a laringe dele é diferente. A minha laringe é menor, né? O meu timbre é outro. Quando eu vou fazer esse esforço para me adaptar a essa forma dele de cantar, o timbre dele, eu vou estar causando desajustes. E quando eu faço isso por muito tempo, eu posso me lesionar, né? Então, existem técnicas, sim, para a gente poder, né? Não estou dizendo que a gente não vai poder cantar. A gente pode, mas tem a forma de a gente fazer isso sem maltratar, né? A nossa laringe, as nossas pregas vocais. Tá certo. E até mesmo pra gente poder notar quando podemos já estar com alguma disfunção na questão das nossas pregas vocais. Então, como eu falei no início, os 2 sinais, assim, que a gente pode ficar de olho os 2 principais. É a rouquidão, tá? E é a sensação de cansaço. Sabe quando tu chega no final do dia, tu vai falar e tu sente que tá pesado, a articulação também, tu vê que não tá saindo como, não tá fluindo como no início do dia, tá? Então, a rouquidão e o cansaço, para falar, são os primeiros sintomas de alerta. Mas é interessante também a gente ver, muitas vezes, a sensação de que tem um bolo preso, uma bola na garganta, ou às vezes a gente sente uma ardência, um sinal clínico que as outras pessoas ao nosso redor também veem, e que quando a gente vê alguém fazendo com frequência, a gente pode alertar, que é o pigarro, que é aquele... Eu acho até que eu coloquei na pauta, de repente, pra gente colocar no Verdade ou Mito. Que quando a gente tem esse hábito de fazer esse... é porque tem alguma coisa incomodando ali, né? E isso se perpetua por muito tempo e é comum até a gente ter isso em fumantes, tá? Ou pessoas que têm rinite não controlada. Então é bem, bem bacana, porque até mesmo a gente pode pontuar aqui também uma situação que acontece muito, imagino que principalmente em professoras e pessoas que trabalhem profissionalmente com a voz, são os calos vocais, né? Sim. E aí esses calos, eles, porque a gente precisa cuidar, porque existem benignos e malignos? Existem os benignos e malignos. A gente tem várias patologias que podem estar se desenvolvendo. Até em abril a gente tem a semana, né? A gente tem o Dia Mundial da Voz e nessa semana aí, que circunda o Dia Mundial da Voz, a gente tem diversas campanhas, né? Que são voltadas justamente para essa atenção à voz, porque muitas vezes os primeiros sinais de algum câncer, né? Da região da laringe, são a rouquidão e o cansaço vocal, né? Os primeiros sinais. Então a gente tem que ficar alerta, porque a nossa voz, ela fala também da nossa saúde, né? A questão também, agora falando de patologia, me veio a lembrança do refluxo, tá? Tem pacientes do consultório que persistem com uma rouquidão e é legal também a gente frisar que o trabalho de voz tá muito aliado com o trabalho do médico otorrinolaringologista, tá? Porque se a gente parar para pensar assim, quem que eu vou procurar, né? Eu tô com uma dúvida, eu tô com uma queixa vocal. O primeiro profissional que tu vais é o otorrinolaringologista, porque tu vai chegar na consulta, ele vai te fazer a entrevista, ele vai conhecer um pouco do teu hábito, teus hábitos de vida, e ele vai fazer a avaliação, ele vai conseguir olhar em loco, lá dentro, o que realmente está acontecendo através dos testes dele, né? Então, ele tem um equipamento já para isso, e aí, então, identificado o problema, ele encaminha para o fonoaudiólogo e nós vamos fazer todo esse manejo de corrigir os hábitos, né, e fazer o treinamento vocal. Às vezes a gente precisa de intervenção cirúrgica antes, né, e aí a gente tem que muitas vezes trabalhar antes da cirurgia e no pós-operatório. Muitas vezes não precisa de cirurgia, só com a terapia a gente já consegue recuperar. E muitas vezes a gente tem que fazer aí a cirurgia combinada com a terapia. Tá certo. E agora, antes de entrar nos mitos e verdades, que eu adorei, ela mandou um quadro de mitos e verdades e eu achei isso o máximo, porque é uma coisa que todo dia a gente ouve alguém falar. Tal coisa faz mal, né? Tal coisa faz bem, né? Então a gente vai falar sobre essas questões dos mitos e verdades. Porém, quando nós postamos, né, um agradecimento especial a todos que nos assistem, né? Mas quando nós postamos o card, recebemos uma mensagem à parte de uma pergunta que foi até antes em off, eu até fiz para a Cimeia para ver se tinha um fundamento, e tem. Cimeia, esta telespectadora, ela nos coloca que a membrana está solta, é próxima ao sininho.
E aí, isso faz com que ela ronque, às vezes, ao falar, porque parece que ela solta. O trabalho da fonoaudiologia pode auxiliar como uma fisioterapia no lugar e fazer com que isso se torne algo mais firme e ela não passar por vezes. Às vezes é o ronco mesmo da noite, às vezes é o falar e aquilo parece que baixa e ronca também. Então, como tu vê essa situação também, que a gente já deixa colocado aqui? Então, a gente tem um protocolo, tá? Que a gente utiliza para a gente ver de forma mais simplificada o tamanho dessa abertura, tá? Dessa cavidade, que se chama o palato mole, ali onde fica o sininho, né? Que é a nossa úvula. Quando esse palato está muito rebaixado, geralmente está associado a uma questão de flacidez, tá? Uma alteração do tônus mesmo dessa musculatura, a gente pode ter esses sons que parecem um ronco, né? Que é essa distorção e esses movimentos ondulatórios e vibratórios traz aquele muitas vezes o chiado, aquele som mesmo, né? Aquele ruído que interfere e muitas vezes chama atenção na voz. E até a pessoa que está ouvindo, fica muito gritante esse som, né? Isso também é uma questão do próprio sono, tá? Muitas vezes a pessoa tem uma alteração. Hoje em dia está se falando bastante da apneia do sono, né? Quando a pessoa tem essas alterações de flacidez, onde a gente não tem a respiração, o ar inspiratório e expiratório fluindo de uma maneira livre e desimpedida, quando a gente tem essa participação aí das membranas e mucosas, enfim, das estruturas. E muitas vezes tem o próprio bloqueio total da respiração por alguns segundos, tá? E aí tem as classificações também dos níveis de apneia. Mas voltando para a tua pergunta, tá? É importante passar por uma avaliação com o otorrinolaringologista para a gente ver o grau disso e ver se é necessário intervenção cirúrgica ou se somente com a terapia a gente consegue ter resultado, tá? Geralmente eu tenho resultados, assim, maravilhosos com a terapia, porque a gente vai trabalhando o tônus, é que nem academia, né? A gente vê, às vezes, a musculatura flácida e fazendo os exercícios adequados, a gente consegue dar uma fortalecida aí e o ar vai passar livremente sem essa interrupção. Olha só que legal. Então é bacana pra gente poder estar aqui também deixando bem claro. E pra quem passa por isso, né, saber que existe uma forma, talvez que não seja cirúrgico, que possa estar auxiliando sem precisar, né? E claro, se for cirúrgico, tá tudo certo, vai lá, faz e te sinta melhor também, né? Sim. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, porque na volta a gente vai falar sobre os mitos e verdades sobre a voz. Fica conosco! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro.
Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o poder da voz, aqui com a fonoaudióloga Cimeia Moraes. E estamos entendendo toda essa situação de que quantas vezes a gente se pega fazendo coisa errada com a voz, né? É aumentando o tom de uma forma exagerada em um momento. Existe a possibilidade de aumentar o tom? Existe, mas com consciência. Como a gente vai fazer isso? Então, uma fono pode estar te auxiliando, e para quem, por exemplo, brinca com a voz, conta histórias, para quem tem a questão também do... Quem é chefe precisa às vezes impor, falar um pouco mais alto porque a equipe é maior. Tem todas essas situações. Quem é professor, aqui a gente já colocou, que também sofre muito com a questão da voz. Então é bacana procurar um profissional que possa estar te auxiliando. E agora a gente volta e fala sobre os mitos e verdades, porque eu acho isso o máximo. Quantas vezes tem os diz que me diz que, né? Então tem, diz que faz bem e diz que faz mal. Então vamos entender se realmente tudo isso, né, é legal pra gente poder dizer sim, não, eu vou tomar café e não vou me preocupar, ou eu tenho que me preocupar, né? Então tem essas questões. Vamos começar por pastilhas, sprays, são boas para ajudar na recuperação da voz em quadro de disfonia, Fono? Bom, vamos lá. Primeiramente, um quadro de disfonia, a gente sempre vai ter que estar aí procurando o otorrinolaringologista, tá? Fiz a minha consulta, tenho o diagnóstico, e aí demora uns dias para mim me recuperar, né? E aí eu passo na farmácia e geralmente o farmacêutico já vem, olha, você quer levar tal pastilha? Tem esse spray, né? Que deixa até amortecido, Deixa né? amortecido, é gostoso, alivia, e realmente alivia, amortece, só que eu perco a noção de estar esforçando sobrecarregadamente a minha voz. É a mesma coisa de quando eu, por exemplo, estou fazendo a musculação na academia e eu me lesiono alguma musculatura. Me lesionei, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um repouso, né? E esperar essa musculatura estar apta de novo para mim poder voltar a me exercitar. Com a voz, a gente taca um analgésico, né? E o que a gente faz? Solta a voz, porque eu não tô sentindo dor. Quando passa o efeito do analgésico, a minha voz tá pior do que antes, porque eu forcei e ela já não tava legal. E aí ela volta pior, aí eu tenho que usar mais. Então se torna um ciclo vicioso, tá? Se for para usar pastilha, antes de dormir, sabe? Porque aí tu vai dar uma relaxada, tu vai conseguir talvez pegar no sono, porque quando a gente tá com a garganta inflamada, até para respirar muitas vezes é desagradável, o ar passa e incomoda. Então ali nesse momento, eu acho que não tem problema. Agora, para usar durante o dia, tu vai perder o teu feedback de dor, né? Porque a dor é um sinalizador do nosso corpo para nos proteger, para nossa proteção. E aí tu acaba forçando demais porque tu não tá sentindo. Olha aí, então, bem legal. O ar-condicionado faz mal para voz? O ar-condicionado tem a questão de ressecar, tirar a umidade do ambiente, e dos fatores mais que influenciam na nossa saúde vocal é a hidratação. Então, a gente acaba tendo ressecamento da mucosa e a gente acaba tendo que forçar mais, ela não ocorre a vibração de uma forma tão fluida. Então, sim, faz mal o ar-condicionado, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é colocar um umidificador de ar. Hoje em dia tem vários, né, na internet que a gente consegue com preço acessível, que aí a gente consegue deixar, a gente consegue repor, né, essa umidade que o ar-condicionado tem tira. ar-condicionado que coloca lá umidificar. Tem. Mas essa função, ela realmente funciona a ponto de não danificar? Eu acho que não. Tá. Eu acho que não chega a ponto, porque realmente o ar fica muito... Ressecado da mesma forma. Só de falar, nós, quando a gente fala muito, a gente já tá ressecando, porque o ar tá passando o tempo todo, né? Então, falar demasiadamente já resseca. A gente tem que estar sempre fazendo a hidratação, e essa é uma hidratação, por exemplo, a água, o copo de água que a gente vai repondo, é uma hidratação indireta. E o ar faz um ressecamento direto. Né? Então, não dá tempo de repor. Por isso que a gente conseguir um umidificador no ar, a gente consegue... e aí entra a questão da nebulização também, tá? Profissionais da voz. A gente tem estudos agora, até nesse mês passado, que a gente teve a Semana da Voz, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, junto com a Academia Brasileira de Voz, trouxe alguns dados super legais, com comprovação científica do uso do nebulizador, né? Da inalação
pra gente fazer essa hidratação e se teve muita melhora, principalmente nos profissionais da voz, porque a gente consegue repor aí a água, porque através, né, da água, por via oral tomada, a gente não consegue essa hidratação imediata, como a inalação. Tá certo. E a questão do café, ela faz mal para nossa voz? Bom, vamos lá. O café, chá verde, chimarrão, bebidas alcoólicas, a gente tem, são estimulantes, tá? E muitas dessas estimulantes têm a questão da diurese, eles aumentam a gente pode ver que dependendo do tipo de bebida que a gente ingere, a nossa frequência miccional aumenta, a gente acaba indo mais vezes, né, pro banheiro fazer xixi. E isso causa uma desidratação. E nesse sentido que faz mal para nossa voz, porque tem esse ressecamento, né? Então resseca a nossa laringe por essa desidratação. Mas então quer dizer que se a gente utilizar o café junto com bastante hidratação, água a todo momento, ele não vai fazer mal. Não, tudo dentro é só do mais equilíbrio. a questão de tomar o teu cafezinho, mas saber que tu precisa estar repondo líquido no teu corpo. Isso aí. O que é básico para todo o sistema do nosso corpo, Exatamente. Né? Não só para nossa voz. Não só pra voz. Então, Hélio dos Passos pode ficar bem tranquilo, toma teu cafezinho, mas daí tu coloca água por cima. Isso aí. Tô brincando porque ele sempre fala. Vamos ver aqui, falar sussurrando ajuda ou não a sobrecarregar a voz? Até uma pergunta das professoras. Quando elas chegam muito disfônica, né, e às vezes elas relatam assim, eu falo assim, ó, né, essa voz sussurrada, com muita soprosidade, a gente acaba sobrecarregando, porque aumenta a tensão e a gente faz um ajuste que não é natural. Certo. Então, não é legal. A gente tem que falar em baixa intensidade, mas não assim. Porque isso não é natural, a voz sussurrada não é natural. Esse engrama neuromuscular acaba sobrecarregando e gerando mais tensão. Nossa, que legal, gente, eu imaginava que justamente era o contrário. Não. Deixar assim, bem mais leve, né? Porque eu tô simulando uma fenda, né? Tá certo. Eu tô simulando uma fenda quando eu faço isso. E aí é um engrama que não é natural para nossa laringe. Só. Que bacana. Cigarro faz mal para a voz? Sim, tanto o cigarro, esses cigarros tradicionais, quanto esses novos esses... São eletrônicos? Os cigarros eletrônicos, porque a gente acaba tendo uma deposição desses produtos químicos na entrada. Então, eu vou inalar e vai ter a minha mucosa vai acabar reagindo com esses produtos químicos, né? Já ouvi pessoas falarem que usando o cigarro deixa a voz mais grossa. Tipo, o pessoal que é de rádio diz, não, eu sempre antes de entrar na rádio eu fumo um cigarro que daí dá um poder na voz. Isso tem a ver ou é uma ilusão? Depende do tipo de cigarro. Tu já viu aquela situação do gás? Tem um gás que é utilizado em aquelas bexigas de aniversário que usa para decoração. Sim. Tá, então... Gás hélio. O gás hélio, tá. Então, a gente tem aí vários compostos, né, químicos que vão estar interagindo com as nossas estruturas, com a nossa mucosa. O cigarro, ele pode sim tá ocasionando que a voz fique um pouco mais grossa, talvez mais relaxada, né? Mas eu acho que ele é mais maléfico do que benéfico, tá? Porque a gente sabe até de que tanto o cigarro sozinho, quanto a bebida alcoólica e o cigarro associado à bebida alcoólica, ele potencializa e aumenta muito mais a chance de a gente ter um câncer, tá? De laringe. Então, cigarro, se a gente puder evitar, ele é mais maléfico do que benéfico. Olha aí, é bem, bem importante. E o pigarro é bom para limpar a garganta, na realidade, e antes a gente já falou um pouquinho do pigarro. Sim, aquele né, que a gente faz. Esse evidencia que eu tô tendo talvez um acúmulo de secreção nas minhas pregas vocais e eu faço isso com o intuito de limpar, tá? Esse limpar é um choque muito forte, porque quando eu faço eu tô jogando uma força, uma contração muito grande. Essa contração, esse choque faz com que essa mucosa libere secreções para proteger. Liberando essas secreções, eu vou pigarrear mais ainda. Aí eu pigarreio de novo para limpar. E aí, cada vez que eu pigarreio, é um trauma. Aí, trauma, secreção,
limpa, trauma e fica um ciclo vicioso, tá? Certo. Então a gente tem que identificar por que eu tô pigarreando, será que eu tô tendo um refluxo, será que eu estou daqui a pouco com algum hábito vocal aí equivocado, tô sobrecarregando, será que eu tô com um caso de rinite ou sinusite que tá descompensado, né? E aí eu fico com aquele gotejamento pós-nasal que acaba parando na minha laringe, então tem várias coisas pra gente observar aí. O pigarro não é legal, não. Ah, então isso é bem bacana, porque a gente vê, por vezes, várias pessoas, né, que parece que é uma mania, mas é que tem alguma coisinha acontecendo. Então, Que se torna daqui um hábito. pouco, que bacana poder a gente saber que, não, existem várias questões que podem estar causando. Então, deixa eu analisar, estudar, né, ir atrás de um profissional que possa me dizer, sim, o que eu posso estar fazendo para melhorar isso. E que a gente falou sobre ser normal professores e profissionais da voz apresentarem rouquidão e cansaço vocal. Além disso, eu aproveito e coloco. E pessoas assim que realmente não utilizam tanto a voz, sentirem cansaço vocal. Aí entra a questão dos hábitos vocais, né? E os ajustes, muitas vezes a gente faz ajustes que não combinam com o nosso biotipo, né? Então, às vezes eu quero impostar uma voz, mas aquela voz que eu tô tentando impostar não é natural ao meu biotipo. E aí eu vou estar sobrecarregando, tá? Muitas vezes o professor, né? Que é comum, mas não é saudável e não é normal, tá? Às vezes a gente confunde o comum com o normal. Não é normal, tá? Embora a gente tenha muitos casos de profissionais da voz com a rouquidão, a gente tem como trabalhar com a voz de maneira que a gente possa usufruir dela com toda a sua capacidade sem estar gerando traumas. Mas para isso a gente tem que ter técnicas, né? A gente tem que trabalhar, fortalecer e eliminar os hábitos que são maléficos, né? Que acabam prejudicando. Então, não levar como normal. Não é normal. Existem formas de poder estar trabalhando a voz para que isso não aconteça. Tanto não é normal que a gente tenha disfonia ocupacional, tá? Ela é motivo de afastamento de trabalho. Olha só, olha só. Então é bem, bem importante a gente poder estar falando sobre isso, e daqui um pouco eu sei que muita gente que trabalha com a voz tem os exercícios, né? Aquela que a gente até brinca e começa e faz vários sons para ajudar a esquentar as vias vocais, a aquecer, né? A oxigenar. Então é bem, bem importante sim estar vendo o que é melhor para você, porque isso não pode se tornar rotina, não pode ser algo normal dizer que está com a voz cansada, dizer que tá rouco todo dia, isso aí não é normal. Então, foi bem bacana de poder pontuar esses mitos e verdades. E agora eu gostaria, Simeia, que tu falasse um pouquinho do teu trabalho no consultório, em todos os locais que tu atende. Fala um pouquinho de como são esses atendimentos para que as pessoas possam estar entendendo um pouquinho, e também nós temos algumas imagens que a produção vai colocando enquanto a Simeia nos fala aqui sobre o seu atendimento. Bom, essa imagem. Bom, essas figuras que eu peguei são bem aleatórias, tá? Eu peguei do próprio Stories do meu Instagram. Aí tem a imagem de um aparelho auditivo. Tá, certo. Ali. Então, a nanotecnologia, hoje em dia, nos proporciona. Pode voltar um pouquinho, é o mesmo. Jeff. É o mesmo aparelho. A nanotecnologia nos proporciona hoje que a gente tem aparelhos muito mais sofisticados, tá? Aparelhos de audição para os pacientes que têm deficiência auditiva, e a gente consegue resultados maravilhosos. Aqui eu coloquei a progressão, olha, da tecnologia dos aparelhos, desde lá de 1819 até os dias atuais, que é aquele último modelinho, para a gente ver como evoluiu, tá? Então, eu trabalho com aparelhos auditivos, com a reabilitação, e eu trabalho tanto com teste da orelhinha, né, nos recém-nascidos, faço avaliação e diagnóstico audiológico, tá? E trabalho também com a reabilitação nos casos de surdez, tá? Aí é um storyzinho de alguma rotina minha lá do consultório que eu trouxe aqui para mostrar os equipamentos de forma bem informal, assim, mas esse é o meu cotidiano. Aí um teste de prótese, a mesa toda cheia de fio, faz parte do fonoaudiólogo, audiologista, a gente está sempre cheio, né, de equipamento parafernália. Olha aí. Não, mas isso é bem bacana, porque fazendo essa comparação porque eu acho que todo mundo que tem que usar algum aparelhinho para alguma disfunção, seja ela, né, auditiva,
às vezes os dentes mesmo. Óculos, né? Óculos, a gente sente aquela situação de que se não é algo que não incomoda, ou que não... Porque, por exemplo, assim, olhar o teu óculos eu achei lindo. Então, assim, é algo que complementa. Não é algo que mostra que tu Sim. precisa, que tu tem alguma disfunção. Deficiência uma visual. Isso aí. É natural, né? É exato, exato. Tem que ser algo assim. Então, entender que a questão de... Porque quando a gente usa aquele que vem por fora, e aí ele acaba sendo algo que aparece mais. Uma mulher que vai fazer um penteado, vai puxar o cabelo pra cima e tem que utilizar alguma coisa que possa estar muito à mostra, pode ser que não goste. O que é natural. Na realidade, a gente tem que levar isso com uma naturalidade. Exatamente. Quantas coisas a gente precisa utilizar para que a gente se sinta melhor. Mas quando a gente vê essa evolução ao ponto de não incomodar e dizer, tá aí, é um detalhe. Então, como tu vê essa questão também dessa evolução e fazer com que as pessoas se sintam melhores? Bom, a evolução se deu tanto na parte estética, né? Porque hoje eles são muito mais discretos. Então, eu posso estar usando um aparelho auditivo sem que tu nem saiba. Sim. Até uma amiga minha, que também é minha paciente, falou assim, eu acho que eu vou ter que usar aparelho auditivo, porque na minha família várias pessoas têm, isso é muito comum também, né, que quando várias pessoas na família têm, seja genético, hereditário, enfim. E ela disse, eu tava conversando com a minha cunhada, e eu fiquei sabendo que ela usa aparelho auditivo há 10 anos, mas eu não sabia que ela usava, porque é tão imperceptível que fica no canal, como aquele modelo que eu mostrei na palma da mão, Claro. que as pessoas ao redor nem sabem, e a pessoa se adapta tanto ao aparelho auditivo, que às vezes a gente até tem a dificuldade de cuidar, porque esquece que tá de aparelho, dorme de aparelho, vai tomar banho de aparelho, vai na praia, entra na piscina, porque tá tão bem adaptado, faz parte, é como óculos, né? Quando é feita uma boa adaptação, né? Olha só. Mas a gente tem que analisar que tipo de aparelho para qual tipo de perda auditiva, né? O estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, tudo a gente tem que é bem complexo, assim, mas a gente consegue fazer um trabalho muito bom Ai, que bacana. para retornar a comunicação, que é tão importante. Com certeza. E entender todo esse processo e falar sobre a questão de falar, ouvir aqui, nesse programa hoje, ele é enriquecedor, porque quantas vezes a gente passa por profissionais e não presta atenção em tudo que essa pessoa pode oferecer e saber a qualidade de vida que a gente pode ter ao procurar alguns profissionais que sim, estão aí à disposição. Então, eu gostaria, inclusive, Simeia, que tu fizesse as suas considerações finais, deixasse as tuas redes sociais para quem quiser te procurar também e se sentir chamado no meio de toda essa conversa, porque é algo tão importante Sim. e tão bacana para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Bom, finalizando, então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui falando, né? Fluiu muito. E quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, às vezes parece que falta tempo de tanta verdade. coisa que a gente quer falar, né? Os assuntos vêm assim na cabeça. Então, tô aqui em Nova Prata, eu me mudei de consultório, tá? O ano passado, e hoje meu consultório fica no edifício São Miguel, ao lado do supermercado Porta Central, na sala 201. O meu Instagram é Simeia Moraes Fonoaudiologia. Tá? E se vocês quiserem chamar por lá, quiserem buscar, de repente, a gente pode deixar até aqui na final da chamada, né, os contatos. Com certeza. Que fica mais fácil. E aí Isso depois eu passo pro pessoal, mas eu tô aí à disposição, que eu puder ajudar os professores, os profissionais da voz, na questão da deficiência auditiva, o teste da orelhinha. A gente tá aí para ajudar e trazer mais qualidade de vida. Isso né? aí, Que é desde o início da vida, Desde o início da vida. Tu vê, né? A gente trabalha desde a fonoaudiologia, né, o Natal, até no envelhecimento, para a gente ter a saúde em todas as fases da vida. Com né? certeza, com certeza. Muito obrigada, Simeia, por essa Eu que participação. Foi rico te ouvir, poder entender todas as situações, entender todos esses mitos, verdades, que isso sim, eu digo, é aquela situação de que dizem uma coisa, mas a gente aqui entendeu a partir da fono que tem sim coisas que são prejudiciais e tem coisas que não são, que a gente pode, com cuidado, estar utilizando. Então, coisas que a gente precisa prestar atenção, né? No dia a dia, a nossa voz, como ela se porta, cansaço não é normal. Profissionais que lidam todo dia explicando, falando, presta atenção, não é normal. Então, qualquer coisa, procura um auxílio, que é só para te deixar mais leve, tranquilo e ter o teu trabalho de uma forma
feliz, né? E sem aquelas questões que podem, né? Aqueles acúmulos que fazem parte do dia a dia, né? Que prejudicam. Isso aí. Então, muito obrigada, Cimeia. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesta manhã ou nesta noite. Para quem assistiu a reprise das 10h30. Um abraço a todos e até amanhã.